Olá, que bom ter você aqui ao Pode Falar sobre isso. Um cantinho para a gente bater um papo sincero sobre emoções, sentimentos e todas aquelas coisinhas que moram dentro da gente. Às vezes bem quietinhas, às vezes fazendo a maior bagunça. Eu sou Bruna Holanda, bibliotecária, contadora de histórias, psicanalista e estudante de psicologia. E hoje eu te convido a dar uma pausa, respirar bem fundo e abrir espaço aí dentro. Sem pressa, sem cobrança, só com leveza, verdade e, quem sabe, até umas boas risadas pelo caminho. Então, pode falar sobre isso? Bem, depois de um longo inverno tenebroso, voltamos a gravar, né? Espero que esse ano seja mais potente aí a questão dos episódios, gente. Porque vocês já estão vendo aí a temática na thumb, né? Então já sabe que eu faço parte do seleto, não tão seleto grupo de pessoas que promete muito no início do ano, né? E aí tem uma dificuldade tremenda de colocar esses projetos, essas promessas em ação concreta, né? Então, o episódio de hoje é simples. Resoluções para o novo ano, entre promessas ousadíssimas, tropeços sinceros e mudanças possíveis. Bem, o ano vira, né? A gente também, ou quase. Porque todo começo de ano tem uma energia muito específica, né, gente? É uma mistura de esperança com ilusão, empolgação com um leve delírio coletivo. É como se o dia 31 de dezembro tivesse um poder mágico. A gente acha sinceramente que ao virar o relógio da meia-noite, algo dentro da gente vira também. Que a preguiça fica em 2025, o descontrole emocional não passa da meia-noite, que o cansaço respeita o calendário e que no dia 1º de janeiro acordamos praticamente uma versão premium de nós mesmos. E aí que vem aquela frase bem clássica. Esse ano eu vou mudar. Esse ano eu vou fazer diferente. Eu adoro essa frase, tá, gente? Porque eu uso ela bastante. E eu acho ela honesta. Porque ela mostra uma intencionalidade, um desejo. Mostra que de algum jeito a gente acredita que pode viver melhor. E o problema não é querer mudar. O problema é achar que a mudança funciona tipo como se fosse um download completo. Clicou, baixou, instalou, reiniciou o sistema. A gente sabe que não é assim que funciona, né? Quer dizer, já disse o spoiler. Não funciona assim. Mas calma. Calma que hoje a ideia aqui não é frustrar ninguém, inclusive a mim mesma, tá? Esse episódio é voltado muito para mim, para poder fixar na minha mente que os planos, os projetos que determinei para 2025, ou de 2025, final de 2025 para 2026, para colocar em prática, né? Então, assim, não quero frustrar ninguém. É só rir da nossa própria humanidade. E, se possível, sair desse episódio com menos culpa e mais consciência. As resoluções clássicas, tá, gente? Que é quase um patrimônio emocional da humanidade. Ah, vai ter alguns barulhinhos, tá, gente? Aqui eu tô numa cadeira que faz um barulhinho chato, então perdão se eu me movimentar aqui, se vocês escutarem barulho de pessoas passando, eu tô gravando de dia, mas uma das minhas resoluções para 2026 é que este podcast tenha mais episódios. Então, a gente vai fazer o que dá com o que tem, tá bom? Dito isso, continuemos. É sobre as resoluções clássicas.
Vamos combinar assim? Que existem resoluções que já são quase que um patrimônio tombado e imaterial do ser humano moderno. Como? Como assim, Bruna? Janeiro chega e de repente todo mundo vira. Fitness. As academias lotam, fica entupido de gente. Organizado. Então, Americanas lucra, né, essas papelarias com agendas, planners e afins. Uma galerinha também que compra planner online, né, que acha que faz mais sentido do que em papel. Outra coisa, né, enquanto bibliotecária eu observo isso muito. Leitor voraz. Então, estabelece metas de leitura. Ah, essa aqui é muito boa. Equilibrada emocionalmente. Esse ano é o ano em que eu não vou me estressar. Esse ano é o ano que eu vou ficar tranquiluxo. E olha, gente, essas resoluções clássicas que eu estou falando aqui, todas eu faço. Todas, eu disse. As pessoas que estão próximas a mim, que estiverem assistindo, ouvindo esse podcast, vão falar assim: nossa, ela tá falando só sobre ela. Mas o problema é que não sou só eu, né? Todo mundo é assim. Então vamos lá, vamos lá. Equilibrado emocionalmente. Todo mundo quer também. Ah, focado. Coisa que eu acabei não sendo, né? Falando sobre as resoluções. Mas focado. Nossa, quais são os meus objetivos? Então eu tenho que manter o foco naquilo que é importante para mim. E uma consequência do foco é ser mais produtivo. Então, eu tenho que dar mais rendimento. Seja na saúde, na vida pessoal, no trabalho, não importa. E o último, mas não menos importante, ficar mais zen, tá? Ficar mais tranquilo, ser mais resiliente. Mas vamos lá. A academia em janeiro parece uma convenção internacional, né? Todo mundo fica empolgado, compra tênis, roupa nova, garrafinha estilosa, coloca uma playlist bem babadeira. Passou o carnaval ali, que agora vai ser em fevereiro esse ano, chegou ali em março. A academia já reconhece quem ficou, né? Quem vai durar pelo menos até a Semana Santa. O plano, então, o plano é o grande símbolo da esperança humana. Eu tô com um plano, é a coisa mais linda que eu ganhei no meu aniversário, um grande amigo meu. Ele sabe que eu adoro agendinha e planner, mas isso aqui não é mentira minha não, gente. Eu realmente gosto. Eu sou a pessoa que gosta das coisas no papel, acho que fixa melhor na minha mente. E eu adoro que nos planners tem o que você quer melhorar, o que você quer parar, controle o que você quer controlar. Tá comendo fruta, água, como é que você tá se sentindo, quais são os filmes que você viu, essa questão também do controle financeiro. Ele é lindo. Tem tanto planner lindo que você fica louca, né? E caro também, né? É lindo e caro. Porém, todo organizado. Só que passa um pouquinho de tempo, dá umas 3 semanas, que é o tempo que eu tô gravando aqui esse podcast. E aí a gente já deixa de escrever, né? A gente só anota a culpa. Tenho que fazer tal coisa, tenho nananã. Você não consegue colocar aquilo que você fez. Você não consegue dar aquele check. Você só consegue escrever aquilo que você ainda vai fazer. E aí você tem vergonha e a culpa de não conseguir. Aí você não volta lá no planner, né? Tipo, dia 10, falhei. Dia 12, falhei de novo. Dia 15, não tem pra onde ir. Abandonei. Vou dar outro exemplo prático meu, tá? Hoje eu tô falando muito de mim, né? Mas é isso aí. Hoje eu acordei e pensei em fazer meu cardio. Que essa é uma das minhas resoluções, é conseguir fazer mais cardio.
Porém, tava chovendo. Gente, soninho, tava chovendo. Vai pegar chuva, molhar meu tênis. Nossa, eu vi todo o embrólio que seria se eu saísse pela manhã pra fazer esse cardio. Decidi não fazer. Apesar de eu não gostar de planejar as coisas e não conseguir fazer, isso é mais comum do que eu gostaria. Mas eu ressignifiquei. Falei, não, não deu. Vou dormir um pouco a mais e vou fazer em outro horário, né? E aí a gente entra numa resolução emocional, que é uma dos meus maiores focos esse ano. Esse ano eu não vou me estressar. Esse ano eu vou ficar de boa. E eu já falo estressada. Mas olha que curioso. Essas resoluções, elas não falam de fracasso. Não é sobre isso. A gente tem que olhar pro jeito correto. Elas falam de um desejo de cuidado. A gente não promete ir pra academia porque se odeia. A gente promete porque quer se sentir melhor. E o problema é que a gente confunde cuidado com punição. É uma coisa que eu escuto muito. Ah, eu não gosto da academia. Ah, porque é isso, porque é aquilo. Ah, porque eu não gosto de suar. Porque eu não gosto de atividade em grupo. Ah, porque eu não gosto. E aí vai fazendo as coisas obrigado. Mas quando a gente tem um olhar de zelo a si, né, em todas essas atividades que a gente colocou aqui, né, todas essas resoluções, elas têm a ver com a sua melhora. Melhora de quê? Da sua qualidade de vida. Para você aguentar o processo da rotina que é tão puxada de um jeito mais saudável, de corpo, de alma, de mente, né? E assim, gente, mudança de comportamento não é força de vontade. E isso é um alívio, vou explicar por quê. Porque aqui vai uma verdade libertadora. Mudança de comportamento não é sobre força de vontade. Se fosse, ninguém fumava, ninguém procrastinava, ninguém comia por ansiedade, ou ninguém repetia padrões que já sabe que machucam. O comportamento ele é uma equação, é simples, porém complexa. Vamos lá. Primeiro de tudo, o hábito. De todos os dias, ou na maioria dos dias, você fazer aquela coisa. Junta isso mais emoção, de como eu estou me sentindo. Junta também o contexto. E para finalizar, história de vida. Você não deixa de fazer algo só porque decidiu. Você deixa quando entende que para aquilo serve na sua vida. Qual o sentido, qual o propósito? Então, por exemplo, tem gente que não vai para academia porque odeia exercícios, tá? Às vezes. Tem gente que não gosta porque é preguiçoso mesmo, né? Mas tem gente que odeia fazer academia. Não gosto do lugar, não gosto da máquina, não gosto como eu me sinto. Não. Mas muitas vezes é porque o corpo já tá exausto. Ou porque a academia, gente, isso é muito fato. Ela se tornou, óbvio, que hoje em dia a gente está falando muito sobre estilo de vida saudável. Então, assim, as academias aumentaram o fluxo de pessoas nela, mas ainda assim ela ainda é um símbolo de cobrança. E é uma cobrança autoimposta, é uma cobrança que os outros impõem, é uma cobrança de que quando você chega lá, você observa outros corpos, né? E essa comparação também é muito cruel, principalmente para nós mulheres. Então, talvez a resolução não seja ir para a academia. Talvez seja, assim, é melhor usar assim, me tratar com menos violência. Porque você olhar com carinho,
Mudança verdadeira começa quando a gente troca a pergunta: o que eu tenho que fazer por o que eu preciso? Porque quando eu tenho que fazer, eu tenho, mas não é real. Entende que o uso das palavras ela tem um impacto gigantesco no nosso cérebro. O que eu preciso? O que você precisa fazer por você? Ah, gente, aí isso é terapêutico. Vou mais, vou além. É também revolucionário. Porque assim, a gente ama mudanças radicais. Elas rendem foto, legenda, antes e depois, mas mudanças radicais raramente duram. Mudanças que duram são chatas, são pequenas, pouco instagramáveis. Por quê? Porque não é aquela coisa do dia pra noite. Não causa aquela comoção. Nossa, o que foi que aconteceu? Não, é uma coisa lenta. Que todo dia vai mudando alguma coisinha. Mas é tão pequenininho, mas é persistente. Mas é pequenininho. Que nem você que está passando pela mudança percebe. E os outros que estão de fora também não conseguem perceber. E aí a gente vive, principalmente agora, um momento em que todo mundo quer tudo para ontem. Um grande exemplo, já que a gente estava falando ainda sobre vida saudável, o uso dessas canetas emagrecedoras. As pessoas emagrecem rapidamente. E todo mundo quer emagrecer rápido. Mas presta atenção no que eu falei. Mudanças radicais raramente duram. Mudanças que duram são chatas, são pequenas, são mais difíceis porque a gente não tá vendo todo dia. Bem, vou dar um exemplo. Coisas simples do nosso dia a dia. Beber um copo de água a mais. Colocar essa meta de beber mais água faz uma diferença danada. E é uma coisinha que é pequenininha. Você não vai ver grandes diferenças a curto prazo. Outra mudança, e essa eu sinto demais porque eu durmo muito pouco, é dormir 20 minutos mais cedo. Outra que eu também estou tentando implementar, fazer cardio pelo menos 3 vezes na semana. Parar de responder mensagens na hora que não dá. Às vezes você quer responder aquela mensagem, mas você não pode. Ai, gente, aprender a dizer não, sem explicar demais. Essa é uma resolução que eu vou dizer para vocês. Aprendi a usar e é uma delícia, viu? Aconselho. É aprender a descansar sem se sentir culpado. Isso é muito difícil. Essa aí eu ainda tenho. Parece que toda vez que eu tô descansando, eu tô sendo verdadeiramente inútil. Mas é isso. Mudança sustentável não vem da empolgação, tá? Vem da repetição. E repetição não precisa ser perfeita. É isso que a gente precisa colocar na cabeça. Ela precisa ser possível. Ela precisa ser executada. Se vai ser bem executada, se vai ser executada de forma excelente, acima das expectativas, e bibibi, bobobó, aí é outros 500. Aí já são outros 500, na realidade. Mas, outra coisa, tem resoluções emocionais e eu acho que elas são muito importantes e às vezes são as mais esquecidas, que quase nunca são colocadas no papel
Mas se são colocadas no papel, elas também não são criadas estratégias para serem utilizadas. E aí, a partir disso, você não consegue efetivamente colocá-las em prática. Então vamos lá. As resoluções que ninguém coloca na lista, ou quase ninguém coloca. Vou respeitar meus limites. Quantas vezes ano passado você passou dos seus limites? Você não respeitou. Para pensar. Aquela situaçãozinha. Aquela lá que você sabe. Que diz, nossa, era pra eu ter parado ali. E eu não parei. E hoje eu convivo com com as consequências das minhas atitudes. Outra resolução muito importante. Vou pedir ajuda. A gente acha que consegue fazer tudo sozinha, que não precisa, que eu não quero incomodar, mas às vezes é importante não tentar abraçar o mundo achando que vai conseguir. Outra resolução: parar de se comparar. Eu vou parar de me comparar. Não tem condição, gente. Eu sei, eu falo isso que é pra mim também. É muito difícil. A gente compara a vida do outro, porque ele consegue, eu não consigo, porque ele tem, eu não tenho. É o shape, é a vida, é o estilo de vida, é a casa, é o carro, é o trabalho, as oportunidades, o cabelo, a pele. Mas, gente, cada um tem a sua trajetória, né? Então, não se compare. Essa aqui é boa, essa aqui é interessante, porque vou me cobrar menos. Como você vai se cobrar menos? Então, não vou me cobrar? Não, você tem que estabelecer objetivos, metas, você tem que fazer com que essas metas aconteçam. Porém, você não vai se martirizar para conseguir. Ah, não consegui. Você tem que ter na sua mente que vou fazer o meu melhor. Não consegui atingir. Então, a minha meta não foi batida, ok? Mas eu dei o meu melhor. Aí você tem que ter essa auto-reflexão. Olhe para si, observe tudo. Não, realmente eu fiz pouco. Então faça melhor. Coloque uma nova meta e vá. Mas não se cobre tanto a ponto de, no final das contas, você não fazer nada. Que isso é um perigo. Ah, já que eu sei que eu não vou conseguir, vou deixar pra lá. Aí eu não me cobro. Porque eu me cobrei tanto que eu já não me sinto mais nem à vontade para fazer, porque eu sei que eu não vou conseguir, porque eu sou o meu pior carrasco. E o último, na realidade, a última resolução, não menos importante, que é vou escutar mais meu corpo. Nossa, com certeza essa é fundamental. A todo instante o nosso corpo fala quando a gente não tá legal, quando a gente precisa dar um tempo, quando a gente precisa frear. E se a gente não escuta, ele vai frear por nós. E eu vou falar isso porque eu passei por isso ano passado, gente. Ano passado, finalzinho do ano, eu travei minhas costas. Travei que fui parar na emergência.
E era o meu corpo pedindo, o meu corpo pedindo socorro para minha mente, sabe? Por tudo, por várias situações. E eu escutava, mas não dava bola. Eu ouvia, mas não internalizava. Aí ele, não vai não parar? Pois peraí que eu vou parar por você. E aí foi uma grande lição. Todo ano eu recebo muitas lapadas pedagógicas da vida. E essa foi uma que eu tô. Ainda tá muito fresco, né, na minha memória. E é uma das minhas resoluções também. Mas talvez sejam essas as resoluções que mais mudam a vida das pessoas, tá? A gente fala muito de fazer mais e pouco de se ferir menos. Então assim, eu vou para academia, eu vou para uma aula coletiva, eu vou cuidar mais da minha saúde, vou fazer os meus exames com mais regularidade, nananana, mas a gente não tem tanto esse cuidado com o ferir. A gente permanece muitas vezes nos mesmos ciclos, porque a gente tem essa compulsão à repetição, porque o nosso inconsciente, por mais que seja louco, ele vai de encontro com aquilo que já é conhecido, né? Então, por mais que aquilo seja um comportamento, uma forma de viver que não me faz bem, mas é aquilo que eu conheço. Então, a gente precisa quebrar ciclos, quebrar hábitos ruins, né? E às vezes crescer não é adicionar hábitos, às vezes é abandonar. E abandonar esse hábito é entender que às vezes são violências silenciosas que a gente pratica contra si todo santo dia. Então, assim, eu faço uma reflexão sobre esse ano que já começou. É aquela coisa, se você já começou o ano errado, entre aspas, né? Tá tudo certo. Bruno, como assim? Vou explicar, calma. Se você começou o ano cansado, tá tudo bem. Não se vira uma chave. Acabou um ano, começou outro, você tá renovado? Não. Tem gente que trabalhou o final do ano inteiro, nem todo mundo teve recesso. Nem todo mundo tem tempo para descansar. Tá tudo certo. Se você fez uma resolução nos primeiros dias de janeiro e desistiu de alguma delas, tá tudo bem. Viu que não faz mais sentido, tá tudo bem. Bruna, não fiz nem lista. Não tenho nenhuma lista. Tá tudo bem. Você não falhou, não, gente. Você não falhou. Você tá vivo. A mudança, ela não mora no calendário. Não mesmo. Ela mora na relação que você constrói com você mesmo. E que você pode começar numa sexta-feira, numa quarta, você pode começar no final de um dia, você pode. Não existe essa. Aí tem que começar no dia primeiro, ou tem que começar numa segunda-feira. Não. Você pode melhorar em fevereiro, em junho, numa terça-feira qualquer. Que esse ano novo não seja sobre vocês virar outra pessoa, não. Que seja sobre voltar para si, só que com mais gentileza. Porque, gente, no fim das contas, a melhor resolução é continuar. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, com mais cuidado, com mais zelo. Bem, e aí? Quais são as resoluções de ano novo que você vai colocar em prática, né? E quais são os hábitos que você vai decidir abandonar,
que não fazem mais sentido para essa nova pessoa que eu digo novo comportamento que você quer para si, hábitos que não fazem mais parte dessa nova pessoa. Eu, por exemplo, botei na minha cabeça, eu vou cuidar muito mais da minha mente, eu vou cuidar muito mais das minhas emoções, de quem eu deixo entrar, de quem que eu deixo me afetar, e cuidar mais do meu corpo, porque esse ano passado foi meu relapso. Porque quando a gente cuida do interno, seja na nossa alimentação, seja na nossa mente, reflete também no nosso corpo, né? Mas é isso. Se esse episódio falou com você, né? Se te tocou de alguma forma, compartilha com alguém que pode estar precisando dessa pausa. Lembrar aí de como o que é que precisa para fazer uma boa resolução de ano novo. E me conta o que você sentiu, o que refletiu. Pode ser lá no Instagram, pode ser no TikTok. Vai ser um prazer escutar vocês. É isso. Obrigada por ser esse ser de luz. A gente se encontra no próximo episódio. E até lá, cuida bem do que sente. Porque pode falar sobre isso, sim. Sempre.